dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula, a hora que você estiver assistindo. Meu nome é Jefferson, eu sou professor de História e estou aqui com vocês com a história do Brasil. Hoje nós iremos estudar um tema muito interessante, né, que todos já ouvimos falar, conhecemos bastante e que também tem boa recorrência na prova e que é fundamental para chegar aí no tema da Era Vargas, que é um tema é, campeão de audiência na prova do Enem, certo? Nós iremos estudar um segundo momento que os historiadores dividem, né, essa República Velha ou Primeira República, que seria a República da Espada, que nós vimos na aula passada, e agora a República Oligárquica. Lembrando que o termo oligárquico, oligarquia, vem do grego e significa poder de poucos. Né? Arqueo, poder, oligo, poucos. Né? Então, é um poder que está nas mãos de poucos, certo? E esses poucos sempre relacionados a um aspecto regional. A gente vai focar principalmente nos aspectos políticos e econômicos, inicialmente, a primeira parte dessa aula, para a gente não fazer uma aula muito extensa, para não ficar muito cansativo. A gente vai dividir, certo? Para buscar entender de maneira profunda e bem discutida esses aspectos, tá certo? Vamos começar? Então, gente, para iniciarmos a nossa discussão, eu vou trazer para vocês uma discussão conceitual, né, da sobre esse tema. A foto ao lado é a foto do Francisco Heraclio, né? É considerado o último coronel pernambucano que morreu na década de 70 e ele traz muito do estereótipo do que é esse coronel, né? Aquele que manda batizar, que manda casar, que interfere na vida particular das pessoas que estão sobre o domínio da lei daquelas terras, né? E ele era tão caricaturado, né? Que serviu como inspiração para Chico Anísio, por exemplo, fazer aquele personagem do Coronel Limoeiro, né? Aquele coronel grossão, cheio de trejeitos e, como eu já disse, que manda e desmanda aonde ele mora, né? Na sua zona de influência. E a gente vai buscar entender o que é os três conceitos centrais dessa política, que é o coronelismo, o mandonismo e o clientelismo. Não é difícil a gente encontrar em alguns materiais didáticos, e até aí no YouTube da vida, dizendo que existe coronelismo hoje, que o coronelismo ele vem lá do período regencial, por causa dos coronéis da Guarda Nacional. É algo que precisa ser debatido de acordo com a historiografia. Eu vou trazer para vocês a visão do historiador que cunhou esses conceitos e do José Murilo de Carvalho, também um historiador da República do Brasil, que vai fazer um estudo do estado da arte, né? Como é que os historiadores estão debatendo esses conceitos e trazer para você um parâmetro geral, tá? É, para iniciarmos, o conceito coronelismo, ele para Leal, Vitor Leal, o historiador que trabalhou esse termo, ele é uma experiência histórica. Quando a gente fala de uma experiência histórica, a gente quer dizer que ele se localiza num determinado período histórico. Ele tem início e fim, certo? Para Leal, esse início ele se dá com a consolidação do federalismo, certo? Lembrando que, gente, durante o período colonial e imperial também, sempre havia uma centralidade política. A gente pode falar do período regencial, né, lá com ato adicional, como uma experiência. Alguns historiadores trazem aquele momento como uma experiência republicana, o que outros vários discutem e não concordam. Seria uma experiência federalista, né, de autonomia local das províncias. Fato é que durante a maior parte
do Império, os presidentes de província, que seriam equiparados aos governadores de estado, eles não eram eleitos, eles eram indicados. E quando eles não eram do apoio, né, do governo central, muitas vezes eles eram simplesmente retirados. Então, com o federalismo e com o surgimento do novo ator político, governador do estado ou presidente do estado, logo no início, né, surge a necessidade dessa relação política de trocas no âmbito regional. Essa relação de trocas vai dar início ao que o Leal considera como coronelismo. Então, a necessidade de uma política local faz surgir uma relação de interdependência, de troca de favores, na qual a figura do coronel, que é esse líder municipal, local, vai entrar também como agente político na troca de favores com o governador do estado. E a decadência, o início com a consolidação do federalismo em 1894, né, o governo de Prudente de Moraes, e decai com a Revolução ou golpe de 1930 e some completamente, segundo Leal, com a implantação do Estado Novo. E aí a gente entra nessa questão, né? Mas por que que os coronéis eles vão entrar na política? Simplesmente porque querem, né? Para Leal e para José Murilo de Carvalho, o que vai acontecer é uma perca do poder econômico desses coronéis. Então, eles tinham, durante todo o período, né, da história, desde o período colonial, durante o período imperial e até hoje, nós vemos uma relação muito próxima entre o domínio da terra, o poder econômico e o poder político, né? Entretanto, o que esses historiadores dizem é que o coronel, esse dono de terra, ele vai perdendo o poder econômico e assim a influência, ele tem maior dificuldade em garantir as benesses, né, os favores ao seu curral, digamos assim, à sua zona de influência. E como ele não consegue mais, a partir do seu poder privado, garantir os favores que mantêm a sua influência sobre aquela população, ele vai precisar do aparelho burocrático, da estrutura burocrática do Estado. Então, se antes o coronel ele mantinha sua influência a partir do seu próprio poder econômico e se dizia que o Estado chegava até a porteira da sua fazenda, porque da porteira para dentro quem mandava era o coronel. Agora, com o federalismo e com as mudanças econômicas, com a crise do açúcar e uma série de outras mudanças, o coronel ele vai perder esse poder privado, mas para manter a sua influência, ele vai modificar a forma como ele garante os benefícios para a população. Como? Se associando à estrutura burocrática do Estado, apoiando determinados políticos em troca de verba e de cargos públicos. A gente vai ver mais detalhado no próximo slide. E aí, quem é esse coronel? A gente já falou que é aquele responsável pelo poder local, o municipal. Muitas vezes nos livros didáticos, né, também, e aí no senso comum, a gente sempre associa o coronel ao dono de terra, né, ao fazendeiro. Mas Leal e José Murilo de Carvalho também, eles entendem o coronel como aquele que detém o controle sobre um recurso estratégico naquela região. Nota isso. Aquele que detém o controle sobre um recurso estratégico daquela localidade. Em grande parte das regiões onde o coronelismo vai ser muito forte, esse recurso estratégico é a terra. Por isso que os fazendeiros, os latifundiários vão ser esses coronéis. Entretanto, em zonas mais urbanas, ou até mesmo também em zonas rurais, a gente vai ver surgimento de coronéis que eram médicos, certo? Comerciantes, padres, tá? Então, é uma pessoa
que domina um recurso estratégico. E a partir desse domínio, desse recurso, ele começa a fazer essa política de troca de favores entre o chefe, um candidato político ao governo e a população da qual ele tem essa influência. E aí a gente vem o conceito do mandonismo. Lembrando que o coronelismo é uma experiência histórica, ele tem início e fim para esses autores. Já o mandonismo é a estrutura oligárquica e personalizada do poder. Ou seja, o mandonismo ele não é um sistema, ele não é algo institucionalizado, algo oficial, mas ele é uma característica da política tradicional no Brasil. Ele é a personificação do chefe, é o mandão, é o chefe, é o patrão, o coronel, é coronel Azevedo, é o coronel Cavalcante, né? E é a família dos Cavalcante, é a família do não sei o quê. Então existe um caráter pessoal da política brasileira. O poder, e inclusive muitas vezes o poder público, está associada à pessoa, né? É, segundo Leal, o coronelismo seria um momento particular do mandonismo. E aí essa questão é interessante, gente. De fato, sempre houve essa relação de dependência da população comum com uma pessoa de um maior poder econômico, de maior influência política, às vezes de opressão, às vezes de auxílio, mas isso não quer dizer que o coronelismo existe hoje, que o coronelismo existiu no período colonial, mas isso é uma característica da nossa política tradicional. No interior do Rio Grande do Norte a gente vai ver muito isso, né? O político que na época da eleição chega lá na casa da mulher e toma café e come a galinha e dá uma cesta básica e leva tem uma ambulância para o município para levar as pessoas para o hospital em Natal, né? Então e aí na ambulância tem lá o nome do político estampado, pá, né? Porque justamente é uma política personalista, é o mandão, é aquela pessoa que resolve os problemas. E aí surgem vários fenômenos atuais, como o que rouba mais faz. Isso é uma expressão do mandonismo. E o coronelismo, segundo Leal, é um momento particular do mandonismo. E surge, por último, o conceito do clientelismo. E esse é muito interessante, gente. Deixa eu tirar aqui. O clientelismo, ele é muito interessante porque também vai perpassar a nossa política, né? Então, para os historiadores, o clientelismo é a relação entre os atores políticos. E aí entender a política como essa relação. O político não é só o político partidário, né? Nós somos políticos, nós somos seres políticos, né? Aristóteles diz que nós somos animais políticos. Então, o clientelismo ele se baseia na concessão de benefícios públicos em troca de apoio político. E isso é interessante, gente. O benefício público. Então, durante muito tempo, e principalmente a partir daqui, a partir da República Oligárquica, esse coronel ele vai garantir o seu poder, a sua influência a partir desses benefícios públicos, ou seja, oriundos da máquina pública. Então, é, é um cargo como o juiz de paz, o delegado, a professora, é, é um dinheirinho para comprar um alimento, é uma consulta médica, é uma chapa, é uma camisa, né? Então, mas tudo isso é oriundo da verba pública ou garantido por uma série de fatores que garantem, digamos assim, o lucro e a riqueza desse coronel, que faz com que ele fique folgado, né, para garantir esses favores. Leal diz que o clientelismo é o mandonismo bilateral, ou seja, é uma relação em que a pessoa, né, o cidadão, ele negocia, ele barganha. E aí a gente viu nas aulas sobre o primeiro reinado e sobre o segundo reinado, como o voto
a pessoa ele vai ganhando consciência da importância do voto, mas uma consciência deturpada. Então ele vai vendo que aquilo é importante para aqueles políticos, né? Aquelas pessoas que estavam ali querendo o voto dela e vai barganhar. E quanto mais a região urbana, maior é o preço do voto. Então a gente vai ver, né, os personagens lá como o Fósforo, né, o Capanga e entre outros que vão estar nesse cenário político e a pessoa que vota ela tem, digamos assim, uma moeda de troca. É um momento em que ela, digamos assim, se impõe diante daquele homem poderoso que é o coronel, o governador, né? Ela pode botar, digamos assim, os seus interesses, por mais escusos que eles sejam. E aí, um dado interessante é que o clientelismo ele é ampliado com o fim, eita, eu coloquei errado, com o fim do coronelismo, certo? O clientelismo ele é ampliado com o fim do coronelismo e também com o decréscimo do mandonismo. Por quê? Porque com o passar do tempo, essa figura do coronel, ela vai se esvaziando, né? Como eu falei para vocês aí, o Heráclio Francisco Heráclio, que foi considerado esse último coronel, né, que morreu. Essa figura ela vai perdendo força e a relação vai sendo cada vez mais do Estado, né, com o cidadão. E aí esse coronel, que muitas vezes ele não é um político, não está ocupando um cargo público, cada vez mais esses coronéis, para se manter no poder, vão ocupar os cargos públicos. Não é à toa que hoje a gente vê no interior do Rio Grande do Norte, de outros vários estados, a gente vê que as famílias tradicionais, elas hoje estão na política, porque é justamente uma forma de garantir a sua influência. E, e a característica do mandonismo ela vai cada vez mais se associando ao Estado. Então vai perdendo um caráter privado e vai se associando ao Estado, mas ao mesmo tempo o Estado garante esse poder privado dessas famílias tradicionais, certo? E aí justamente essa relação direta do Estado com o indivíduo. E aí vamos para a estrutura política, a política dos governadores. Campos Sales diz: outros deram à minha política a denominação de política dos governadores. Teriam acertado se dissessem política dos estados. Esta denominação exprimiria melhor o meu pensamento. Então você pode encontrar a política dos governadores ou política dos estados, mas a gente vai entender como é que funciona. A base dessa estrutura é o coronel, o líder político local, né? Esse que exerce a influência, esse que tem o controle de um recurso estratégico naquela localidade. Esse coronel, ele apoia o presidente do estado ou o governador do estado com o voto e apoio político. Em vários casos, gente, principalmente ali no interior da Bahia, a gente vai ver coronéis muito fortes que, inclusive militarmente, vão enfrentar o poder do Estado. Então, muitos desses presidentes de Estado, governadores de Estado, eles queriam que os coronéis não atrapalhassem eles. Então, o coronel garantindo que não iria atrapalhá-lo, o coronel fizesse o que quisesse, podia mandar e desmandar lá em Feira de Santana, lá onde ele quisesse. O importante seria esse apoio político. Por que principalmente isso? Porque o sistema eleitoral, gente, nesse período era extremamente corruptível, né? Extremamente falseável. A gente vai ver que vai haver até mecanismos legais para aprovar ou não uma eleição de acordo com os interesses daquele grupo político, né? Então, óbvio que vai existir a questão do voto de cabresto, e aí o voto de cabresto, né, para se você ainda não sabe o que é, o voto de cabresto é o voto obrigado, é o voto coagido. O voto durante esse período ele era aberto, ou seja, ele não era secreto, a pessoa tinha que mostrar o voto, né? Era na urna e a pessoa tinha que mostrar. E muitas vezes a pessoa a qual eu mostrava era um capanga do coronel. Então havia muita coação, né, por meio inclusive da violência.
que não é desse momento, como a gente já viu, o Capanga é um personagem da política brasileira desde lá do Primeiro Império, né? E o curral eleitoral, que é justamente a zona de influência desse coronel. Né? Existem documentações de coronéis mandando as cartas para os governadores, dizendo: oh, eu tenho tantas cabeças aqui. Né? E aí, principalmente esse apoio político. Em troca, o presidente do Estado garantia a nomeação de cargos públicos de interesses do coronel. Então, surge as figuras do juiz nosso, do delegado nosso, do daquele cobrador de impostos, da professora primária, né? E aí é interessante a gente perceber como o domínio dos cargos públicos por determinados coronéis, ele é estratégico também para o presidente do estado, porque quando a gente fala de coronel, a gente está falando de vários coronéis, certo? E muitas vezes, acho que é fácil de entender que um coronel defendia determinada coisa, determinado governador, outro coronel pensava em apoiar outro. Então, o governador do estado, ele apoiava e garantia os cargos públicos para os seus coronéis de apoio, para que esses coronéis, dentro das suas disputas locais, pudessem enfraquecer os seus opositores. Então, no caso de eu ter um juiz nosso, eu posso garantir que esse juiz faça vista grossa para os meus crimes, mas puna com severidade o outro. Eu dominando o cobrador de impostos, eu posso me isentar de impostos e aí aumentar a minha receita, ou posso garantir que esses impostos sejam cobrados no pé da lei para o outro. É aquela grande questão, né? Para os outros, a lei. Né? Para os meus amigos, nada, mas para os outros, a lei. Né? Para os meus inimigos, a lei. E além desses cargos públicos, verba, dinheiro. Justamente porque o coronel, como aquela questão da crise econômica, agora precisa se associar à estrutura do Estado para receber manter essa influência sobre a sua população, garantindo esses serviços, esses favores, né? O presidente do Estado, como eu já falei, ele é esse novo ator político que surge com o federalismo. Existia o presidente da província, que muitas vezes era até desvinculado da política local. Esse presidente de estado, esse governador do estado, ele vai ser da política local e ele vai surgir como esse novo ator político, fazendo surgir essa barganha em, em dimensão local. É interessante isso, gente, porque quando Vargas, por exemplo, vai assumir o poder, é justamente essa estrutura que ele vai tentar dinamitar. Né? A relação desse presidente do Estado com o governo federal, o presidente do Estado ele garantia a eleição de uma bancada favorável ao governo federal, e esse governo federal, da mesma forma, retribuía com a manutenção do poder na região. Né? Então, a oligarquia Albuquerque, Maranhão, aqui no Rio Grande do Norte, era, né, pode mandar aí como você quiser, pode fazer o que você quiser, e também com verbas garantindo esse fluxo. Né? Na maioria das vezes a gente vai ver que a classificação dessa relação entre o presidente do Estado e o coronel é dita como coronelismo, e a do presidente do Estado com o governo federal seria essa política dos governadores. Nessa política dos governadores, Campos Salles busca estabilizar a política nacional, garantindo a autonomia regional. Mas essa autonomia regional de uma maneira controlada, de acordo com seus interesses. É a questão do que hoje a gente chama no Brasil de governabilidade. Precisa ter governabilidade. O toma lá da cá. Né? Interessante, gente. Aí você pode perguntar, então não se elegia ninguém contrário ao governo? Se elegia. Só que quando se elegia, essa pessoa era submetida a um órgão chamado Comissão de Verificação de Poderes, ou Comissão da Degola. Por quê? Chegava lá um deputado da oposição, essa comissão iria verificar a viabilidade de diplomação desse político, dessa pessoa. E, para nossa surpresa, todos os opositores eram vetados. Né? Então, mesmo que você fosse eleito, você chegaria lá na comissão da degola e sua cabeça ia rolar. Né? Era um aparato legal, estava na lei,
que garantia o vício do processo eleitoral, né? A corrupção é uma corrupção institucionalizada, uma corrupção legalizada. Olha que maravilha, né? Aqui uma charge conhecida, né, já da nossa, as próximas eleições do Cabresto. A mulher, né, que é a soberania, diz: é o Zé Besta? Aí ele, que é o político: não, é o Zé Burro. Então a soberania, o político e o eleitor sendo conduzido, né, por um arreio pelo eleitor, pelo político, ou seja, representa aí o domínio do político sobre o voto. O voto ele era, né, cerceado ali, coagido e conduzido da maneira que a elite política queria. A política do café com leite. Então, é um acordo de alternância do poder, surge justamente da política dos governadores. Então, essa relação entre o governo federal com as oligarquias regionais, ela vai se aperfeiçoando ao ponto que duas oligarquias vão se destacar e vão se manter num poder, numa política de alternância na indicação para o presidente, que vai ser o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Detalhe interessante, gente, não precisa ser paulista ou mineiro, tá certo? Precisa ser do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Por que café com leite? Porque São Paulo e Minas Gerais são os dois maiores produtores de café, que é o maior produto mais importante de exportação do Brasil nesse momento, e Minas Gerais tem o maior número de cabeças de gado, por isso do leite, certo? Às vezes a gente escuta que é porque São Paulo produzia café e Minas leite. Não, é porque Minas era o segundo maior produtor de leite, não, de café, desculpa, e tinha o maior número de cabeças de gado. Mas, e essa política de alternância, ela deu muito certo, certo? Durante muito tempo, houve essa alternância, uma vez no Mineiro, outra vez no Paulista. De vez em quando os paulistas davam uma rasteira em Minas Gerais ficava possessa, mas a grande maioria, eu acho que 6 eleições foram, né, sucessivas de maneira tranquila, né? Ou seja, levando em conta toda essa estrutura corrupta, mais legal, que foi montada, deu tudo certo. É, Entretanto, houveram algumas reações, algumas tensões políticas, como um movimento chamado de a Reação Republicana em 1900, que iniciou em 1921, mas estava direcionada à eleição de 1922. O que acontece? Algumas oligarquias de segunda grandeza, como Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco, oligarquias com grandes coronéis muito poderosos, eles vão estar insatisfeitos com esse predomínio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais e vão tentar quebrar essa ordem, essa hegemonia dessa política do café com leite. A disputa presidencial de 1922, e aí as pautas dele era a crítica da política do café com leite. Eles queriam uma maior autonomia do legislativo frente ao executivo, ou seja, o executivo influenciasse menos no legislativo, principalmente aquela comissão verificadora de poderes, a extinção daquela comissão, e a maior credibilidade das Forças Armadas. Isso é muito interessante porque no governo anterior, né, do Epitácio Pessoa, os militares eles vão ser retirados das pastas dos ministérios e até as próprias pastas relacionadas ao poder militar, como o Ministério da Guerra, vai ser dado a civis. Então os militares eles vão passar por um processo de desvalorização. Então a reação republicana surge com uma pauta de valorização das Forças Armadas, de credibilidade das Forças Armadas, e vai atrair o apoio de um setor de oficiais jovens, sempre esses oficiais jovens, né? Já foi lá a Juventude Republicana, a Juventude Militar, e agora um movimento que vai ser denominado de tenentismo. E aí esse movimento vai ser muito interessante e muito importante daqui para frente. A estratégia da reação republicana era a cooptação de lideranças locais. Lembra que eu falei que nas localidades haviam coronéis que apoiavam os governadores, mas haviam coronéis que não apoiavam. Então a reação republicana ela vai buscar identificar e cooptar
todos esses coronéis que não apoiavam as oligarquias regionais para apoiar eles. Isso, essa cooptação se dá também através de um elemento totalmente novo, inédito, que é a chamada propaganda eleitoral. O Nilo Peçanha, que vai ser o candidato dessa chapa, ele vai viajar em vários estados para entrar em contato com o pessoal. Óbvio, naquela época não tinha TV, não tinha internet. Então ele vai viajar, entrar em contato com esse pessoal, fazer campanha política, algo que inédito, né? E tem o apoio e ganhar o apoio dos militares, né? A eleição vai ser sobre Nilo Peçanha e Arthur Bernardes. Arthur Bernardes vai ganhar. E ele ganha principalmente porque a estrutura eleitoral já era viciada, né? Então, se houve adulteração de votos, muito provavelmente houve, como muito provavelmente sempre houve, né? Fato é que o Arthur Bernardes vence e essa vitória do Arthur Bernardes ela vai gerar uma grande tensão política e o início de rebeliões locais, principalmente vinculadas a esses militares, a esses jovens, né, tenentes, principalmente do Exército, como a revolta dos 18 do Forte, que vai acontecer lá no Rio de Janeiro, que vai ser um motim de alguns militares no Forte de Copacabana, que eles vão lutar, acusar a corrupção e vão propor uma moralização da política em um governo mais forte, mais centralizado, mais austero, né? Esse movimento ele vai ser debelado, vai ser reprimido, como todos os movimentos locais, e o que a gente vai perceber é que os coronéis e as oligarquias dissidentes, que inicialmente apoiaram o projeto de Nilo Peçanha, quando eles veem a vitória de Arthur Bernardes e a repressão dessas revoltas locais, eles vão recuar e vão tirar o apoio a Nilo Peçanha e vão reconhecer Arthur Bernardes como presidente. Porque foi a primeira vez também, a vitória de Arthur Bernardes foi a primeira eleição que foi contestada pela oposição. Então a oposição disse, não vale, né? Não vale. E começou uma série de revoltas. Essa revolta ela não teve apoio das lideranças locais. Apenas os tenentes do exército se revoltaram em algumas regiões e a principal delas foi essa revolta dos 18 do Forte, que aí começa um movimento chamado de tenentismo. Vale ressaltar, gente, que 1922 é um ano atípico, né? Além do tenentismo, a gente vai ver a Semana de Arte Moderna de 22, que na próxima aula a gente vai entrar um pouco mais nela, e os 100 anos da proclamação da independência. Então é um pouco de um caldo cultural, social e político que promove o início dessas tensões políticas contra a política do café com leite, que alguns historiadores dizem que só vai ser adiado até a crise de 29, quando o Washington Luiz, o Júlio Prestes, né, que seria o sucessor do Washington Luiz, ele vence a eleição, mas não assume, porque Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e implanta um governo provisório que dá início à Era Vargas. Ok? A política econômica, gente, a gente já está chegando ao fim. Lembrando, o café é o principal elemento, o principal produto de exportação brasileiro. Contudo, esse produto, desde a década de 1890, ele vai sofrendo com a crise do seu valor, a perda do valor internacional, né? E o Brasil era quase um monocultor, óbvio que não era, né? A gente já viu, produzia tabaco, cacau, açúcar, né? a, a borracha, né? Entre outras coisas. Mas o café era o principal produto e também aquele ao qual a elite política estava associada. Então, em 1906, vai haver um encontro que vai juntar os presidentes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Detalhe que o presidente do estado do Rio de Janeiro era o Nilo Peçanha, que depois vai se envolver ali na reação republicana. Esses presidentes do estado, que eram os maiores produtores de café, eles vão se reunir na cidade de Taubaté e eles vão discutir uma solução para salvar o café.
que a gente faz para salvar o café? E aí vai ser proposta uma série de ações que o governo federal faria para salvar o café, para manter o valor e a liquidez do café. Basicamente, o convênio de Taubaté ele resolve que o governo federal iria emprestar dinheiro para os governos estaduais e os estados iriam comprar a produção de café das fazendas e estocar, para que esse produto não escoe e não perca o seu valor. E aí, em um momento, quando a economia retornasse, esse café poderia ser liberado. As pautas do convênio de Taubaté. A primeira, a manutenção dos preços do café entre 55 e 65 francos a saca, ou seja, estratégia para manter o preço, não deixar esse preço cair. A negociação de um empréstimo externo de 15 milhões de libras para amparar a intervenção do mercado é exatamente isso, né? Um empréstimo para dar para os governadores comprarem as sacas de café dos coronéis, né? 3. A imposição de um imposto ao plantio de novos pés de café, então uma forma de conter a expansão da lavoura cafeeira, né? Então a gente já tem muito, vamos conter um pouco aqui, né, para que não expanda mais, para não produzir mais e ter mais café rodando aí e o nosso problema aumentar. Isso era uma deliberação do convênio de Taubaté. Entretanto, alguns historiadores vão mostrar que essa lavoura ela não vai frear, não. Ela aumenta, né? Mas a deliberação do convênio era essa. Ah, o imposto, né? Para evitar a criação de uma caixa de conversão destinada à estabilizar o câmbio, impedindo sua valorização. Então, essa taxa que aí comprava ouro para manter a liquidez do café, para garantir o preço do café. Então, é uma política do Estado extremamente voltada a interesses privados, percebam, né? É o produtor. Temos que proteger o café. Temos que salvar o capital. Nada mudou, né? Quinta, proibição da exportação de cafés inferiores, né? E também do comércio interno, certo? Congelar esse comércio interno para que o preço não caia e manter o preço. E uma política que os historiadores vão chamar de socialização dos prejuízos. O governo fez um empréstimo, quem é que vai pagar? São os cafeicultores? Não, é a população, é todos os contribuintes. Aquele agricultorzinho lá do Ceará, certo? O pão dele vai encarecer, porque o governo teve que salvar o café, certo? O que a riqueza do café melhorou na vida de José, agricultor do Ceará? Nada. Mas José, agricultor do Ceará, tem que pagar pelo empréstimo que o governo deu para esses cafeicultores. É o Brasil, galera. Não mudou. E aí a gente vai para o processo de industrialização, gente. Então, muitos desses fazendeiros paulistas, cariocas, eles vão pegar parte do seu capital e vão começar a investir na modernização e na diversificação econômica, digamos assim. Então, eles vão perceber que não adianta só investir em café. Então, vamos diversificar os nossos investimentos. E nessa diversificação de investimentos, eles vão começar a investir em indústria principalmente de bens de consumo, tá? Quais são os fatores desse processo de industrialização? Lembrando que nós tivemos um surto industrial no Segundo Império, chamado Era Mauá, e agora nós vamos começar a ver um processo mais sistematizado de industrialização, mas um processo muito privado, privado no sentido de particular. São particulares que vão investir com o capital acumulado, e principalmente indústrias de bens de consumo, principalmente roupas, alimentos, né? Principalmente isso. Então, fatores: o capital acumulado e garantido pelo governo do café, né? Como, por exemplo, no convênio de Taubaté, muitos desses empréstimos, inclusive, que o governo vai dar o governo federal vai dar ao governo estadual e repassado para os fazendeiros, esse dinheiro que o fazendeiro vai receber para comprar sua saca de café e para manter o preço do café, ele vai utilizar para investir em indústria. Então, cara, o industriário ricaço de hoje,
Ele é porque o governo repassou o teu dinheiro para ele, o dinheiro do contribuinte, né? A infraestrutura de ferrovias e de portos que já vem da produção do café. Lembrando lá, né, do Segundo Império vai começar as estradas de ferro ligando até o Porto de Santos, algumas também ligando ali aos portos do Rio de Janeiro. Então essa estrutura ela vai ser aproveitada também. A mão de obra especializada dos imigrantes, isso vai ser muito interessante. São Paulo, principalmente, vai incentivar muito essa vinda de imigrantes e contextos como as guerras de unificação na Itália e da Alemanha no século XIX e a Primeira Guerra Mundial no século XX vai favorecer um grande fluxo migratório desses imigrantes para o Brasil. E esses imigrantes eles já trabalhavam em indústrias lá na Europa. Lembrando que já teve revolução industrial lá e tal, então eles vão vir já com conhecimento de trabalho em indústria e, inclusive, alguns, como esse aqui da imagem, o Matarazzo, ele vai investir, né? Vai investir e vai se tornar um grande empresário. Outros vão trabalhar nas indústrias. E isso vai gerar uma modificação do nosso contexto social. O mercado consumidor em expansão, a urbanização, junto com a industrialização, a gente vai ver uma concentração da população nas zonas urbanas. E isso a gente tem como característica até hoje, a maioria da população brasileira está em zonas urbanas e no litoral. E a crise internacional causada pela Primeira Guerra Mundial, que faz com que alguns historiadores apontam que a nossa industrialização ela é uma indústria de substituição. Então nós importávamos as coisas, não tem mais, o que, é que a gente faz? Agora a gente vai ser obrigado a produzir. A maioria bens de consumo, né? Roupas e alimentos principalmente. O Censo Industrial de 1907 mostra 3 mil empresas industriais. Né? O de 1920 mostra 13 mil. Então a gente vê aí em 13 anos um aumento de 10 mil empresas, segundo o Censo Industrial. E esse processo industrial no Brasil ele é concentrado. Ele é concentrado na região principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente vê as consequências disso até hoje. Né? Trazendo essa questão da mão de obra especializada dos imigrantes, a gente vai ressaltar um movimento grevista em 1917, que vai ser chamada Greve Geral de 1917, que começa em São Paulo, mas que se espalha para Rio, para o Distrito Federal, que era dentro do Rio de Janeiro ainda, Minas Gerais, Bahia, Ceará, vários outros lugares, Pernambuco, vários outros lugares vão dar eco, né, a essa greve geral e vários operários vão parar. O que acontece? A guerra mundial faz com que a demanda de produção aumente. Então a produção vai aumentar, mas os operários viviam em péssimas condições de trabalho, né, como é característico dessas sociedades no início da industrialização, como vocês viram na Inglaterra, né, as péssimas condições de trabalho. Aqui no Brasil isso também vão acontecer. As péssimas condições de trabalho, o salário baixo, as grandes jornadas de trabalho, né, os perigos. Então, tudo isso vai fazer com que esses operários, e aí já a influência ideológica que eles vêm lá da Itália ou da Alemanha, o contato com ideias como o socialismo e o anarquismo, vai fazer com que eles estourem uma greve. E aí, um dos operários anarquistas, chamado Antônio Martins, vai ser assassinado pela polícia militar. A polícia ela agia como a força do Estado em vista dos interesses privados. Então, o operário grevista era vagabundo, era criminoso e era na bala. Né? O assassinato vai aumentar ainda mais a força da greve e essa greve vai se espalhar por vários setores do Brasil e ela vai ganhar tanta força que os empresários vão negociar e vão aceitar as políticas, as propostas dos grevistas. O que é muito interessante, gente. A gente acha que a lei trabalhista foi um presente de Vargas, né? Mas não, é luta. É luta. Todos os direitos são luta. Nada foi nos dado de bandeja. E por isso que a gente tem que defender. Então, quais eram as pautas dessa greve geral? Jornada de 8 horas por dia, redução do valor do aluguel cobrado nas suas casas, aumento salarial, a libertação dos grevistas presos, pagamentos pontuais, redução da jornada de trabalho noturno das mulheres e melhores condições de trabalho como um todo.
Os empresários vão aceitar, os grevistas vão votar ao final da greve, vão votar, isso é muito interessante. Eles tinham uma organização muito interessante, né, já por causa da experiência do sindicato lá da Europa. Vão votar ao fim da greve, param a greve, mas o que vai acontecer depois é uma sistemática perseguição aos líderes desse movimento por parte dos empresários, com principalmente demissões. Os empresários simplesmente vão demitir os líderes grevistas das suas empresas, certo? E aí entra outra questão muito interessante. E aí, como é que o cara vai fazer greve com esse perigo de demissão? Não é não? Aqui uma imagem do Armazém Matarazzo, que se tornou um dos maiores empresários do Brasil, apesar de ser italiano e nunca se naturalizar brasileiro, né? A figura aí entre os grandes milionários do mundo, da história. Aqui uma obra artística clássica desse contexto, né? A Tarsila do Amaral vai pintar esse quadro em 1933, quando ela já voltou da União Soviética, mas ela retrata um pouco do que se está vendo, né? O processo de industrialização vai ganhar força aí no início do século XX, né? A gente viu o censo industrial de 1920, né? E aí Tarsila do Amaral vai pintar em 1933, mas o que é interessante é justamente que ela pinta o que ela vê. E aí o que ela vê são as chaminés, né? A fábrica ali atrás, e um grupo de trabalhadores extremamente diverso. Veja a diversidade dos fenótipos, né? Nós temos asiáticos, temos pretos, temos mulatos, temos homens, temos mulheres, temos muçulmanos, temos judeus, temos uma diversidade enorme. Então ela mostra através dessa obra o caráter cosmopolita, o caráter plural da sociedade urbana e industrial que surge em São Paulo no início do século XX. Essa é uma obra de arte muito representativa desse processo industrial e dessas relações de trabalho que acontecem no Brasil nesse processo. Para a gente finalizar, pessoal, vamos fazer uma questão do Enem 2011 que diz assim: completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Sobre o Leal, né, que nós estávamos trabalhando, sobre o coronelismo, inchado e voto, um clássico sobre esse tema, muito bom. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma das suas principais características o controle do voto, que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Qual era essa estrutura social? Igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda, pelo amor de Deus, faz-me rir. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes, não havia harmonia. Por mais que fale aqui que o agricultor, né, o homem do campo, lutava pelo coronel, isso não significa harmonia. Né? É um tipo diferente de dominação. Ser tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos, como forma produtiva típica, não vai haver essa manutenção, né? Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. Apesar de haver esse tipo de opressão, mas ela não é sistemática, né? Ela é pontual, sempre que necessário e sempre que o poder militar do coronel ele é comprometido, mas não se aplica. Letra E, agrária, ótimo, marcada pela concentração de terra e pelo poder político local e regional. Perfeito, gente. É exatamente isso. Letra E é uma sociedade agrária, apesar que a gente viu que não se limita apenas, né, ao fazendeiro, mas marcada por essa concentração de terra, na sua grande maioria, poder local e regional. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela aula de hoje. Estudem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço.
Deus os abençoe e se cuidem.